Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de estreia de quadro novo aqui na Central do Investidor. É o dia de papo com assessor e eu tenho a honra de receber um convidado muito especial, meu colega também, o Gustavo Urasaki. É Urasaki ou Urazaki, Gustavo? Urasaki. Urasaki. O Isso. Gustavo, obviamente, é assessor de investimentos, porque a ideia desse quadro é justamente essa, né? É bater papo, é conversar com esses profissionais tão importantes para o nosso mercado financeiro. E o papo hoje, Gustavo, vai ser sobre previdência privada, é isso? Isso mesmo. A gente vai falar um pouco aí sobre previdência privada, um pouco dos tipos de previdência e ajudar aí nossos ouvintes aí a saberem escolher se é adequado a eles ou não esse tipo de investimento. Legal. Só para a gente dar um panorama, assim, eu gosto sempre de trazer um pouco de número, que é para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está falando. Esse mercado de previdência privada no Brasil, ele já ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão. Então, ele é um investimento dos mais conhecidos dos brasileiros. Mas, a exemplo da poupança, né, Gustavo? Aliás, a gente vê muita gente falar que poupança não é investimento e tal, que de fato tem lá o seu grau de razão. Mas a previdência privada, a gente vai ver ao longo do papo, ela acaba sendo muitas vezes negligenciada. Tem muita gente, inclusive, que tem conta em corretora, tem todo um portfólio montado por um assessor de investimentos, numa corretora de investimentos, e acaba esquecendo que tem uma previdência privada no seu banco, rendendo pouco ou quase nada. Então, esse mercado é um mercado trilionário, tem uma divisão muito clara ali, o Gustavo vai explicar para a gente depois as diferenças do VGBL para o PGBL, mas dentro desse mercado, o VGBL tem uma amostra muito maior, cerca de 90% dos planos de previdência privada são nesse modelo VGBL. A gente tem ainda os planos individuais, que correspondem a 88,6%. E a notícia que não é lá das mais agradáveis, Gustavo, é que muitos desses fundos, assim como a gente fala que a poupança perde para a inflação às vezes, né? Muitos desses fundos de previdência privada, eles sequer ganham do CDI. Mas eu queria primeiro, Gustavo, trazer um exemplo real para tu comentar, e já introduziu o assunto conosco. Recentemente, cerca de 2, 3 meses atrás, tive um amigo dentro dessa situação, né? Que ele tinha os seus investimentos, tinha sua previdência privada no banco, um banco privado, não vamos dar nomes aqui, há 18 anos já ele tinha esse investimento. E aí, conversando com ele, né, eu perguntei, eu tenho algum tipo de investimento? Ele, não, só tem uma previdência privada. Eu disse, não, mas previdência privada é um investimento. E Aí ele, cara, acaba que eu nunca olhei, nunca olho, eu recebo os extratos pelo correio e tal, mas eu nunca vejo lá muito bem, né? E aí eu disse, cara, se tu não te importa, pega para mim o CNPJ desse fundo aí, vamos dar uma olhada quando a gente se encontrar de novo, né? E aí, puxa, não preciso nem dizer, né, Gustavo? O cara ficou apavorado. Imagina em 18 anos, um fundo performando pessimamente, muito mal mesmo. imagina. E ele precisava, inclusive, de um recurso para o negócio dele, ele queria tirar da Previdência. Então, assim, resumidamente, nós fizemos a portabilidade da Previdência dele para a XP, né? E aí ele percebeu ali, o quanto que ele já tinha deixado para trás, né, de rentabilidade. Cara, foi coisa de R$ 20 aí que ele perdeu ao longo de 18 anos. Então é um assunto muito sério, né? E agora eu queria passar a palavra para o Gustavo para começar a falar, Gustavo, dessa modalidade, perfis Sim, de investidores. Eu até brinco, eu desafio quem me convença que não precisa de uma previdência privada, né? sim, Mas, cara, com o que certeza. tu tem a dizer para nós aí Tá. inicialmente? Partindo do início aí desse seu exemplo, eu acho que esse é só um caso dentre milhares que a gente vê no dia a dia, né. Então, no nosso dia a dia, a gente conversa com diversos investidores e praticamente todo dia a gente pega um investidor mais antigo que tem previdências antigas, né. A gente, sem citar nomes aqui, mas também, essa imagem que a Previdência tem hoje, muita gente contra a Previdência, né? Do mesmo jeito que muita gente é contra a poupança, é, grande parte dessa fama vem por conta desses fundos mais antigos, que antigamente as pessoas não tinham tantas opções como tem hoje, né? Hoje a gente tem muitas gestoras independentes, né, que não são vinculadas a nenhum banco, e isso está abrindo um leque de opções muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, deixo um alerta aqui para os nossos ouvintes que se o investidor tiver um plano mais antigo, vale a pena dar uma olhada aí no fundo
que você tem investido, porque provavelmente, se são fundos mais antigos, são fundos com uma rentabilidade muito aquém o esperado, né? E partindo do início, né, explicando um pouco sobre previdência privada, muita gente ainda confunde a previdência privada da previdência social, né, do INSS. Então, é interessante a gente falar que não é, você não vai escolher entre uma ou outra. Né? A Perfeito. previdência social, ela é uma previdência, se você é CLT, é uma previdência obrigatória, e ela tem vários outros benefícios que a previdência privada não tem. Então, você tem o seguro-desemprego, né? Você tem o seguro de invalidez, caso você sofra algum acidente. Então, elas são produtos complementares, porque hoje em dia poucas pessoas conseguem sobreviver só com a aposentadoria do INSS. Né? Então, a previdência privada vem para complementar essa previdência. Né? Então, o primeiro passo é a gente diferenciar esses dois tipos de previdência. Quando a gente fala de previdência privada, a gente tem dois tipos de previdência: o VGBL e o PGBL. O VGBL, que hoje é o maior percentual aí entre as previdências, é a previdência, vamos dizer assim, normal. Né? Você não tem nenhum benefício tributário com ela simplesmente você está investindo num fundo de investimento com as regras tributáveis da Previdência. Né? Então, a gente pode entrar mais no detalhe depois, existem dois tipos de tabela, né? Então, a VGBL basicamente é isso. Na PGBL, a gente tem um ganho tributário que a gente pode ganhar anualmente. Né? Então, caso o investidor ele declare o seu imposto de renda na modalidade completa, ele pode investir num PGBL até 12% da sua renda tributável e com isso ele reduz o seu rendimento tributável e paga menos impostos anualmente. Né? E isso gera um ganho muito grande quando a gente leva em consideração o longo prazo. Perfeito. E, Gustavo, você mencionou esses fundos mais antigos, tem a questão das taxas também, né? Eu sei que hoje já não é tão comum, mas esse exemplo que eu trouxe aqui, cara, tinha taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carrego, a taxa de E performance, que até é um pouco comum, né? Isso saiu um pouco, né, de moda, assim, esses fundos mais novos, especialmente fundos em corretoras, não tem esse monte de taxa, né? Não, não. Agora, normalmente, né, principalmente as corretoras e as seguradoras mais novas, né, elas eliminaram esse tipo de taxa. Pode ser que o investidor venha encontrar em alguma instituição mais antiga, maior, né, esses grandes bancos, pode ser que ainda exista, mas hoje em dia já não é mais comum essa cobrança desse tipo de taxa. Lembrando que taxa de administração e taxa de performance é normal, como qualquer outro tipo de fundo, mas taxa de carrego, de entrada, de saída, de portabilidade, tudo isso, hoje, se o seu banco, né, cobra esse tipo de taxa, procura outro, que tem muita oportunidade boa aí sem esse tipo de taxa. Gustavo, eu queria tirar uma dúvida contigo, porque que eu me lembre, assim, a previdência privada, ela permite, inclusive, você fazer débito em conta em alguns casos, e você poder fazer aportes regulares, né, mensais de preferência, colocando em débito em conta. Por que eu trouxe esse assunto para a pauta aqui? Porque muitas pessoas não têm a disciplina necessária, muitas vezes, né, para ter o compromisso ali, honrar com ele mensalmente, de comprar os seus tesouro direto, ou fazer os seus pequenos aportes em fundo imobiliário. E muitas vezes, como a primeira experiência dentro do mercado financeiro, pode ser legal você fazer. Aliás, a previdência privada, eu acho que seria, né, Gustavo? Talvez. Primeiro, eu acho que o carro-chefe, assim, é uma coisa que todo mundo tem que ter, como você falou, é um complemento, né, no momento que a gente mais vai precisar lá na frente, você ter algo complementar à tua previdência social. Então, é uma porta de entrada muito interessante para você começar os teus investimentos. E observar essa questão do aporte mensal, porque isso faz uma tremenda diferença, né, Gustavo? Quando você Sim. consegue essa regularidade de aportar todos os meses, se for em débito e conta, melhor ainda, né?
Sim, com certeza. A previdência, ela é muito bacana, como uma porta de entrada para os investimentos. Primeiro, porque quando você investe em previdência, você está investindo num fundo de investimento, né? Então você está delegando para um gestor profissional fazer essas escolhas de investimento para você. E segundo, porque você tem a previdência hoje, ela é o único investimento que tem essa possibilidade de você automatizar os investimentos mensais. Então, seja em débito em conta, seja em boleto, né? Tem muita gente que gosta de pagar um boleto, né? Se receber boleto, paga, mas o resto, para investir, não sobra dinheiro, mas para pagar boleto, tem. Então, quer complementar, Felipe? Não, não, eu ia te dizer que, inclusive, em cima disso, porque às vezes o cara tem essa ideia de que, não, eu posso ir poupando todo mês, jogando lá, e daqui a um ano eu posso resgatar e, de repente, trocar de carro e tal. Não é esse o propósito do investimento, né, Gustavo? Não, não. A previdência privada, ela tem muito foco no longo prazo, né? Se você conseguir colocar na tela aí para a gente, Vamos lá. eu vou explicar porque existem dois tipos de tabela de imposto de renda na previdência, tá? Então, diferente dos investimentos comuns, vamos dizer assim, né, renda fixa que parte ali o que a alíquota mínima de imposto de renda chega em 15%, a tabela de imposto de renda pela Previdência, você pode até ser isento de imposto de renda ou chegar numa alíquota mínima ali de 10%. Então, essa questão tributária, a Previdência leva essa vantagem de ser um investimento com menor imposto de renda possível. Né? E existem dois tipos de tabela, a tabela progressiva e a tabela regressiva. Então, aqui no nosso canto esquerdo, na tabela progressiva, o que importa é o valor que você vai resgatar da Previdência. Tá? Então, essa tabela progressiva, ela segue a mesma tabela do imposto de renda anual. Tá? Então, por exemplo, você tem lá R$ 1 milhão na Previdência e você vai resgatar 5 mil por mês para viver, você vai cair ali na alíquota de 27,5%. Independente, né, se você investiu faz um ano ou faz 50 anos, né, porque o que importa é o valor. A tabela regressiva não importa o valor, e sim o tempo que você investiu. Né? Então, a tabela regressiva ela parte de 35% de imposto de renda, por isso que para curto prazo não é interessante, né? Mas no longo prazo, depois de 10 anos, ela chega numa alíquota de 10%. Então, isso, comparando com uma renda fixa tradicional, a gente já tem uma diferença aí de 5%. Né? Então, é super, super interessante a previdência nessa questão de tributação. Tá? Para curto prazo, né, igual você comentou, ela só vai ser interessante se você, né, está numa alíquota abaixo de 15%. Né? Daí faz sentido você pensar para curto prazo, mas na ideia geral da Previdência são para investimentos mais a longo prazo. Legal. Eu vou voltar para a gente aqui, mas se tu quiser, Claro. eu volto depois, tá? Nessa tela aqui. Eu queria te propor um exercício, assim, se a gente pudesse pegar dois exemplos, Gustavo, de o que seria melhor, ou quando seria melhor, em que caso, o VGBL ou o PGBL. Na verdade, eu tô querendo que tu venda uma previdência para mim. Tipo o meu caso, né? Pô, sou um cara de meia idade, 40 anos, eu não sou CLT, né? Eu tenho um rendimento como PJ. Não sei o que mais que precisa aí Tá. para tu formular essa proposta, digamos assim, né? Mas que tu conseguisse explicar para o pessoal quando que é mais interessante, assim, exemplos, né, de atividades, por exemplo, se o cara é médico, ou que nem você falou, se ele faz a declaração completa do IR, né? Sim. Conseguir trazer mais detalhado, assim, para a gente Tá. qual caso se comporta melhor, né? Tá. O primeiro passo na escolha de uma previdência é você escolher o tipo de previdência. Então, VGBL ou PGBL. Aqui, o que vai diferenciar qual que é melhor para o cliente, né, para você, no caso, é os seus tipos de gastos. Né? Por quê? Quando você quando você faz a sua declaração anual, você tem a opção
de declarar da forma simplificada ou da forma completa, né, que a gente chama. Na forma simplificada, você já tem uma dedução de 20%. Então, ela é fixa, independente dos seus gastos. Quando você faz na modalidade completa, você consegue deduzir gastos com educação, gastos com saúde, gastos com filhos, né, se você paga pensão ou não. Então, vai depender muito dos seus gastos, né? Em geral, o que a gente olha quando a gente conversa com clientes novos? A gente gosta de se basear com base na última declaração. Por quê? De um ano para o outro, não varia muito, né, o perfil de gastos do cliente. Tá? Então, a gente olha muito os gastos e a última declaração. Se for modalidade completa, a gente oferece mais o PGBL, porque o PGBL ele tem a redução de 12% da sua renda tributável. Né? E lembrando aqui que no PGBL a gente não está deixando de pagar o imposto, a gente está postergando esse imposto. Né? Então você está investindo num PGBL hoje, ganhando, entre aspas, esses 12%, né? E lá no futuro, quando você for resgatar, você vai resgatar sobre o montante total da Previdência. Tá? Então, diferente do VGBL. O VGBL, você vai pagar a tributação só sobre o rendimento. Tá? Então, por isso que, eu tenho uma declaração, eu faço a declaração simplificada. Vale a pena eu investir num PGBL? Não, né? Porque você vai pagar um imposto que você não precisaria pagar. Né? Então, o PGBL é só para quem faz a declaração completa e limitado a 12% do rendimento tributável. Caso o cliente queira investir mais do que 12%, aí é interessante ele investir só 12% no PGBL e o restante no VGBL. Perfeito. Acho que ficou mais claro de entender agora. Gustavo, e aí naquele exemplo que eu dei lá atrás, né, digamos que quem está assistindo a gente aqui tem um fundo de previdência lá esquecido numa caixa da vida, e tendo ou não conta numa corretora como a XP, mas o primeiro passo, né, para esse cara trazer, eu acho que o primeiro passo seria ele consultar, né, pegar, eu gosto de consultar pelo CNPJ, tem bastante comparador de fundo na internet, né, porque às vezes o nome pode dar confusão, né, Gustavo, pode ter algum parecido ali e induzir a gente a algum erro, mas pelo Isso, CNPJ é mais fácil, né, então o isso primeiro mesmo. passo que seria dar uma conferida, apesar que no extrato tem, né, normalmente vem, né, Gustavo, o rendimento Sim. ali mês a mês e tal. Isso, mas é legal pegar pelo CNPJ, né, para comparar com os fundos. É interessante essa questão que você comentou da portabilidade, porque a Previdência também ela é o único investimento que te dá essa liberdade de fazer portabilidades. Lógico que tem um período de carência, geralmente é 60 dias ali, entre uma portabilidade e outra, mas ela te dá essa liberdade de você fazer a portabilidade tanto para fundos diferentes quanto para instituições diferentes, sem você ter nenhum impacto na questão de imposto de renda. Né? Então, em outros tipos de investimento, você teria que resgatar e reinvestir, e nisso você vai pagar um imposto de renda. Na Previdência, você faz a portabilidade sem pagar nada. Legal tu comentar essa questão da estratégia do fundo, né, que a gente acaba às vezes não olhando, porque o nosso, vamos chamar o nosso grau de risco, ele vai mudando também ao longo da vida, né, Gustavo? Então daqui a pouco o cara começa jovem, com 20 anos seria, acho, talvez o cenário perfeito, ou vamos botar 24, o cara terminou a faculdade, começou a fazer a sua previdência privada, mas ele tem um grau de exposição maior ao risco porque ele é mais jovem, ele tem o tempo a favor dele, né? Lá Sim. na frente, o cara fez 40, 50 anos, ele consegue mudar, então pegar essa grana que ele tem aplicada na previdência privada, talvez migrar para um fundo mais conservador, um fundo que invista mais em títulos de renda fixa. É possível fazer isso, né? Isso mesmo é possível e recomendado, tá? Justamente porque o perfil de investidor muda, né? O nosso perfil de apetite ao risco muda, e é interessante a gente reforçar que a previdência não é um único produto, né? A gente fala, vou investir em previdência privada. Na cabeça de muita gente vem,
como se fosse a poupança, independente de onde eu investir, é o mesmo produto. Não, previdência são fundos de investimentos. Então, tem centenas de fundos disponíveis com diferentes estratégias, renda fixa, multimercado, renda variável. Hoje, na XP, existe até fundos de criptomoedas para aqueles, né, apetites mais arriscados. Então, é interessante montar uma carteira de previdência, né, balancear com renda fixa, multimercados e tudo mais. E conforme você vai chegando mais próximo da aposentadoria, você vai correndo menos risco. Então, você vai aos poucos migrando também daqueles fundos mais arriscados para fundos mais conservadores. Porque quanto mais próximo da aposentadoria, menos risco a gente tem que correr. Senão, imagina você chegar a 2 anos de se aposentar, tá tudo em renda variável e Vem um desaba tudo. Covid, né? Vem Vem um um Covid da Covid, você vida. perde 50% do patrimônio. Não, a gente não quer isso para os nossos clientes. Então, a gente faz essa avaliação e balanceamento de risco. Legal. E a hora de tomar risco, tu que está me assistindo aí, a hora de tomar risco é quando tu é novo, tá? Como bem disse o Gustavo, né? Quando a gente tem o tempo a nosso favor. Gustavo, eu não te perguntei, é possível migrar de um PGBL para um VGBL ao longo do tempo ou vice-versa, né? É possível fazer isso? Não é possível, tá? Então, quando você começa em PGBL, vai em PGBL até o final, VGBL é a mesma coisa. O que você consegue trocar é a tabela de imposto de renda. Você consegue trocar da progressiva para regressiva, né? Regressiva para progressiva não é possível, tá? E lembrando que se você mudar da progressiva para regressiva, o prazo vai começar a contar a partir do momento que você fez essa troca de tabela. Perfeito. E nessas migrações, Gustavo, o cara saiu da Caixa, veio para a XP com a Prev dele. Ele tem que pagar alguma coisa de imposto para fazer a migração ou só se ele for fazer alguma retirada? Não, o imposto de renda em previdência é só na retirada. Portabilidade não tem impacto nenhum no imposto de renda. Maravilha. Agora eu queria te fazer o desafio, Gustavo. Tem alguém, algum perfil que tu tenha encontrado na tua vida que tu fez uma recomendação, cara, não faça uma previdência privada. Existe esse caso? Não existe, porque a previdência privada, muita gente comenta. Eu gostaria de voltar num outro Vai tópico, lá? né, inicialmente, daquela questão que você bateu na tecla, né, jovem, a hora de tomar o risco, né, é enquanto você é jovem. Eu vejo muito no dia a dia clientes mais velhos que deixaram para fazer a previdência e se preocupar depois de velho e falou: Gustavo, eu tenho 2 anos para me aposentar, eu preciso multiplicar esse dinheiro. Eu falo: não, não é assim, né? Sem tomar risco, pior ainda, né? Isso, então o pouco dinheiro que você tem, você quer colocar em risco e talvez sua aposentadoria vai ser pior do que já é. Então, cuidado com isso, quanto antes começar, melhor, né? E a segunda pergunta, desculpa, esqueci. Cara, pior que eu não lembro também, mas eu acho É, que a gente voltou num ponto ah, bem legal, essa questão do risco. Mas pode falar, se tu não, lembrou. lembrei, da questão do perfil, né? Ah, isso. Se não é adequado para ninguém. A previdência, ela também é utilizada como uma ferramenta para sucessão, tá? Então, quando você faz a previdência, você vai colocar ali os seus beneficiários, né? Lógico que tem toda uma regra jurídica para quem você pode, na resumindo aqui, pela regra jurídica, 50% dos seus bens você pode distribuir para quem você quiser. Né? Então, você pode utilizar a previdência para esse tipo de estratégia também, ou até para que esse valor colocado em previdência ajude seus herdeiros a arcarem com os custos do inventário. Né? Então, a previdência ela é muito interessante também nessa parte sucessória. Então, muitos clientes falam: não, mas eu prefiro fazer minha carteira previdenciária com ações, com fundos imobiliários, com renda fixa, e deixam de lado a previdência. Mas não, a previdência ela tem seu valor num bom planejamento financeiro.
Tirar uma dúvida contigo. Esse aporte em previdência privada, ele então não entra em inventário? E um outro exemplo aqui, o cara tem uma empresa, né, tomou uma ação trabalhista lá, pesadíssima, e não tem, sei lá, não tem recurso para pagar essa ação. O valor em previdência, ele fica disponível para esse tipo de ação, ou até para inventário mesmo, ou ele Sim. fica isolado lá, É, separado? tá. A previdência não está muito claro ainda juridicamente, tá? O que vem com o histórico recente é que o PGBL ele está começando a ser tributado, tá? Ele está entrando em inventário. O VGBL ele já não está entrando. Só que isso vai muito de estado para estado, né? Depende também do histórico de casos para que lado os juízes estão dando a causa. Né? Então, é interessante, antes de fazer como um planejamento, conversar com o seu assessor, verificar no seu estado como que está essa questão. Mas a questão é que generalizando, né, não cai para inventário. A discussão é se incide ou não ITCMD, né? Então é interessante, além do assessor, a gente sempre fala, né, ter uma equipe completa, ter um Claro. contador, ter um advogado. Então, no escritório aqui também a gente conta com esses tipos de parceiros ali para nos auxiliar nessas questões. Você falou em algum momento ali dos 10 anos, a partir de 10 anos você já paga a alíquota mínima, é isso, né? Isso, na tabela regressiva, né? Na regressiva. Fiquei Isso. pensando aqui, sei lá, quem está vendo a gente agora, o cara tem um filho que, pô, ano que vem vai entrar na escola, né? Vai ingressar no primeiro grau. Seria uma boa estratégia via previdência privada, então, ele fazer aportes ali pensando numa universidade lá na frente, pô, daqui a 12 anos, 14 anos, meu filho vai estar ingressando na faculdade. A previdência pode ser usada com esse intuito, Gustavo? Sim, para objetivos mais longos é bem interessante isso. Lembrando que na tabela regressiva, aquele prazo que a gente vê na tabela de, por exemplo, depois de 10 anos, 10%, é de acordo com o aporte, né? Então, na Previdência a gente usa o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, daqui 10 anos, se a pessoa for fazer um resgate, ela vai considerar os primeiros aportes para o cálculo de imposto de renda. Né? Se ela for fazer o resgate completo, aí vai ser feito uma média de acordo com os aportes dela. Perfeito. Gustavão, estamos com 27 minutos de papo. O pessoal pediu para a gente falar 30 minutos. Se deixar, eu vou ficar falando 3 horas aqui sobre previdência privada. Eu acho que a gente conseguiu dar um cenário aqui bem legal e falar da importância desse tipo de investimento. Não faz sentido algum você ter uma carteira de investimentos, né? Você ter um assessor e deixar a tua previdência privada ou em um fundo que não rende nem o CDI, ou pior ainda, você não ter uma previdência privada nessa composição da tua carteira. Então, Isso Gustavo, quer mesmo. deixar algum E recado último final? recado, Vai lá, vai lá. eu gostaria de reforçar aqui, né, a importância da previdência num bom planejamento, seja para o planejamento sucessório, seja para o planejamento tributário, e aproveitando aí que a gente já está entrando no último mês do ano, né, estamos entrando em dezembro, a gente já começa a se preocupar com o imposto de renda, a declaração do imposto de renda do próximo ano. Né? Então, se você faz a declaração, vem fazendo declaração completa, ou esse ano você começou a ter mais gastos com educação, saúde, com filhos, é interessante você estudar essa possibilidade do PGBL. Tá? Se você, Felipe, puder compartilhar ali a Claro, apresentação, claro. que muita gente questiona, Gustavo, ao invés de eu investir os 12% em PGBL, eu vou investir num outro investimento. Né? É Vale essa mais. tela ou é outra, Não, é Gustavo? a próxima, tem mais uma. Essa? Mais uma? Ah, não, não, é essa mesmo. Essa Desculpa. aqui? Isso. Então, se a gente fez uma comparação aqui para mostrar em números, tá? Você investir os 12% em PGBL e reinvestir o ganho anual,
ou você pegar esses 12% e investir, por exemplo, num VGBL ou outro investimento, né? Então, só colocando em números aí, imagina que você recebe aí anualmente R$ 100.000, né? Então, você consegue investir até 12 mil num PGBL, tá? A base de cálculo vai sair de 100 mil para 88 mil. Considerando que você está na última linha da tabela de imposto de renda de 27,5%, você tem um imposto a pagar de 27.500, né? Se você usar o PGBL, isso cai para 24.200, certo? Na tabela de imposto de renda tem uma parcela a deduzir, né, de 10.432, falando da última tabela de 2022. Então, o imposto de renda total a pagar sai de 17 para 13 mil, né? Então, só nesse investimento em PGBL, você vai ter um ganho anual de R$ 3.300. Tá? Então, provando em números que, se você faz a declaração completa, é vantajoso você investir no PGBL. Agora, passa para o próximo slide. Então, a gente compara então, aquilo. Eu vou investir 12% em PGBL e vou reinvestir esses 3.300 que eu vou ganhar, ou é melhor não investir em PGBL e eu vou investir esses 12% em outro investimento? Aqui a gente considerou um VGBL porque é um investimento que tem a menor alíquota, né? Então a gente pegou o melhor cenário contra o PGBL. E a gente fez as contas aqui e, por exemplo, se você fizer essa estratégia durante 10 anos, você vai ter um ganho de 29 mil. Se você é novo, né, você tem aí seus 20 anos, 30 anos e vai utilizar da Previdência só daqui 50 anos, por exemplo, só usando essa estratégia, você vai se aposentar com R$ 1.600.000 a mais. Isso Caramba, muita coisa. considerando uma rentabilidade de 8%. Que é Então, bem conservadora, né, Gustavo? Não tem nada de... isso, bem conservador. Então, você vê que só você utilizando a estratégia certa, com esse ganho tributável anual, você consegue se aposentar muito melhor do que, né, se você continuar com a estratégia simplesinha aí de só investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, e não ter uma estratégia completa por trás. Perfeito. Olha, opa, cortei o Gustavo aqui e voltou. Eu espero que o papo aqui hoje tenha pelo menos te convencido, primeiro, da importância da previdência privada, segundo, da importância de tu ter um assessor de investimentos, de tu ter um profissional que te ajude a tomar essas decisões. Como o Gustavo mesmo falou, algumas delas não tem mais volta, né? Então, a modalidade, por exemplo, você escolhe uma vez, você não consegue mudar. E encontrar o fundo mais adequado também para o teu nível de risco. Se você já ficou convencido nesses 2 pontos aí, para nós já está de excelente tamanho. E eu tenho muita propriedade para falar sobre essas questões de risco e de idade, porque eu vim, Gustavo, para o mercado com 35, 34, 35 anos. E eu não tinha nenhuma ideia sobre o universo dos investimentos. Eu vim de outra área, vim na área de TI, e sabe muito bem que a gente não tem essa, né, educação financeira no Brasil, infelizmente, é inexistente. Então, para você que está me assistindo aí, dependendo da tua idade, né, começa a prestar mais atenção nesses detalhes, porque o quanto antes, embora tardio no meu caso, mas ainda deu tempo, né, de correr atrás da máquina. Hoje, com um pouco mais de esclarecimento, claro que as coisas são bem mais fáceis. Então, se você está assistindo a gente nesse momento, não interessa a tua atividade, a tua idade, que momento de vida você esteja atento a investimentos como o Previdência Privada e outros investimentos que a gente vai trazer aqui nos próximos bate-papos que a gente vai ter com assessores de investimento, porque, puxa, né, Gustavo, a gente trabalha a vida inteira, né, e você acabou de mostrar ali uma diferença absurda, mesmo em 10 anos, que passa tão rápido, né? A gente deixa muitas vezes de realizar algum sonho, de fazer uma viagem, né, de mandar um filho para o intercâmbio lá fora, para ter uma experiência bacana de vida, muitas vezes por falta de esclarecimento, né? E tem profissionais que estão à nossa disposição para ajudar a gente a tomar essas melhores decisões. Então,
Obrigado, Gustavo. Te espero aí num próximo bate-papo para a gente falar talvez de outro assunto. Obrigado mesmo pelo teu tempo, tá? Te agradeço demais. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, na descrição do vídeo aí estão os nossos contatos. Né? Não deixe de contar com um profissional especializado em investimentos, porque a gente viu aqui alguns exemplos, né? O Gustavo trouxe para a gente, que faz muita diferença, né? Tu contar com a assessoria de quem é especializado no assunto. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Esse foi o nosso Papo com o Assessor. Primeira edição, hein, Gustavo? Estreando, que honra. Sim, espero E voltar mais vezes e agradeço o convite. maravilha. Então, combinado. Gustavo volta numa próxima oportunidade. Obrigado por ter assistido até agora e até a próxima. Tchau, tchau.